Oi, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Nessa videoaula, nós iremos fazer correções de atividades. O assunto é o mesmo, né? Unidade 3, Dinâmicas da População Brasileira. Iremos corrigir primeiro a atividade avaliativa, aquela atividade em folha, e depois as atividades do livro, ok? Então, iremos começar pela correção da nossa atividade de revisão, atividade avaliativa, no valor de 2 pontos. Primeira questão: o que é um país populoso? É o país que possui grande população total ou absoluta. Geralmente é considerado o país que apresenta população superior a 50 milhões de habitantes. Número 2. Dois fatores principais explicam o crescimento populacional brasileiro. Quais são eles? O primeiro é o saldo migratório positivo, quando o número de imigrantes é maior que o de emigrantes em determinados períodos. O segundo fator é o crescimento natural ou vegetativo, ou seja, as taxas de natalidade se mantiveram maiores que as taxas de mortalidade. Número 3. Diferencie imigrante de emigrante. Imigrante, pessoa que entra em determinado lugar. Pode ser um país, uma região ou um estado, por exemplo, e nele passa a morar. Emigrante, pessoa que sai de um determinado lugar para viver em outro. Número 4. Vários fatores explicam a diminuição no número de filhos. Cite 3 deles. Podemos citar o maior acesso e informações a métodos contraceptivos, expansão do modo de vida urbano, aumento das demandas por bens de consumo e serviços e da violência, e a maior inserção da mulher em diversos setores da sociedade, como mercado de trabalho e em cursos universitários. Número 5. Como está distribuída a população brasileira? A população brasileira não está distribuída de forma homogênea pelo território. A concentração na parte leste e em cidades, principalmente nas capitais e no entorno delas. Número 6. O que é densidade demográfica ou população relativa? É a relação entre a população absoluta, que é o total de habitantes, e o tamanho do território. Número 7. O Brasil é um dos países com maior desigualdade social do mundo. Como pode ser percebida essa desigualdade? Essa desigualdade pode ser percebida nas diferenças de renda entre os grupos de pessoas e no acesso à moradia, aos bens de consumo e aos serviços, como água tratada, coleta de lixo, atendimento médico, educação, entre outros. Número 8. Um dos aspectos da desigualdade de renda no Brasil é a grande concentração de renda. O que a concentração de renda reflete? Reflete um país em que a minoria detém a maior parcela dos rendimentos e a maioria apropria-se de uma pequena parcela dos rendimentos, ou seja, enquanto poucos têm muito, muitos têm pouco. Questão 9. Apesar dos avanços constatados nas últimas décadas, as mulheres continuam em condições desfavoráveis no mercado de trabalho brasileiro. Explica essa afirmação. As mulheres ainda são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos e pela criação dos filhos, mesmo que também trabalhem fora de casa, dedique-se aos estudos e à carreira profissional. Número 10. Observe a charge abaixo e escreva um comentário sobre a desigualdade social presente nela. Essa charge tem o seguinte diálogo, né? Filho, iPod para você. Filho, você vai ir pedir. Ou seja, gente, tá vendo aí uma grande desigualdade social. Então, você vai explicar o que você consegue perceber aí, considerando esse assunto das desigualdades sociais nessa charge, tá bom? Agora iremos para a correção das atividades do livro. Começaremos aí pelas atividades 1 a 3 das páginas 80 e 81. Temos o primeiro gráfico, que é da expectativa de vida entre os anos de 1940
e 2016. A gente consegue perceber o aumento dessa expectativa de vida. No gráfico 2, pessoas com mais de 60 anos em porcentagem também, entre os anos de 1980 e 2050. A projeção, né, é desse crescimento dessa população com pessoas com mais de 60 anos de idade. Número 1. De quanto foi o aumento aproximado da expectativa de vida dos brasileiros de 1940 a 2016? Em 1940, o brasileiro vivia em média cerca de 45 anos. Em 2016, a expectativa de vida aumentou para cerca de 75 anos, né? Ou seja, um aumento de 30 anos. Questão número 2. Qual era o percentual aproximado de pessoas com mais de 60 anos no Brasil em 1980? Considerando que naquele ano o total da população era de aproximadamente 120 milhões. Havia cerca de quantas pessoas com mais de 60 anos? Então, aproximadamente 6% dessa população. Havia cerca de 7,2 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Uma observação que eu coloquei para vocês aí. Para obter o número de idosos na população brasileira em 1980, pode-se multiplicar o número de 120 milhões, que era a população total, por 6,7 e dividir o resultado por 100, percentual de idosos, obtendo então 7.284 mil. Mas não se preocupem em fazer essas contas todas não, a resposta já está aí para vocês, foi só a forma que a gente conseguiu chegar até ela, tranquilo? Depois temos aí um cartaz que fala: proteja seu futuro. O abuso contra a pessoa idosa é uma grave violação dos direitos humanos. Não podemos concordar com tamanho de desrespeito. 15 de junho, Dia Mundial da Consciência da Violência contra a Pessoa Idosa. E alguns telefones aí para ter denúncia. Então é uma data que a gente quase não comemora, né? Quase não lembra dela. Mas aí, ó, fiquem sabendo. Então, 15 de junho, que é essa data aí de conscientização contra a violência aos idosos. Questão 3. Em sua opinião, o que quer dizer a frase proteja seu futuro, em destaque no cartão? É sua opinião, é uma resposta pessoal. Mas fazendo um comentário com vocês, a gente tem que considerar que o futuro de todas as pessoas é a velhice, que o jovem de hoje é a pessoa idosa de amanhã. Então, quando você pensar nisso, pense aí, tudo que acontece com você que está aí agora na adolescência, né? Entrando aí daqui a pouco para a juventude, que futuramente você também será um idoso. Bom, isso para elaborar a resposta de vocês. Corrigindo agora as atividades 3 e 4 da página 94. Leia os anúncios, depois faça as atividades. Temos vaga para cuidar de idosos. Faculdade destina vagas gratuitas para idosos. Estamos contratando pessoas com 65 anos ou mais. Explica a relação entre os anúncios e as mudanças ocorridas no grupo de idosos da população brasileira. Os anúncios têm relação com o aumento da população idosa. Há um maior percentual de idosos, pois a expectativa de vida aumentou. Letra B. Cite um dos tipos de violência cometidos contra a pessoa idosa. Em sua opinião, de que forma é possível garantir os direitos dos idosos no lugar onde você mora? É uma resposta pessoal. Então, você pode citar aí violência física, violência psicológica, o abandono, negligência, violência financeira ou econômica. Número 4. Famílias menores e população mais velha. São aspectos que podem ser observados nas pirâmides de idade. Observe novamente a pirâmide etária 2017 da seção Pirâmides Etárias e descreva aspectos da população usando os termos base e topo. Cada vez mais, a base torna-se estreita em razão da diminuição do percentual de jovens e o topo mais largo em decorrência do aumento da expectativa de vida.
Hoje, sétimo ano, nessa videoaula, a gente fica por aqui terminando essas correções, mas continue aí fazendo as leituras propostas, atividades, qualquer dúvida, perguntem, tá? Não fiquem com dúvida, não. Estou à disposição de vocês. Também estou com saudade, se Deus quiser, logo, logo a gente se encontra, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.